A voz logo não. Glória a Jesus. Você já assistiu aí? Amém, né? Esses hinos aí é só desafio, né? Caminho no deserto. Mas eu creio que faz parte do discipulado de Jesus passar pelo deserto. Glória a Deus. É no deserto que você vai aprender a lição da dependência. Depender. A gente sempre tem aquela noção que nós temos que depender do governo. Tem filhos que querem passar a vida toda dependendo dos pais. Não é verdade? Tem pessoas que querem sempre ficarem na dependência de um benefício social. Mas a melhor coisa é buscar uma prosperidade, é o trabalho. Glória a Deus. Mas que nessa situação que nós atravessamos, nós possamos a depender. Veio um texto aqui na minha mente, no meu coração, na canção deste hino. Evangelista Lucas, retratando sobre a biografia de João Batista. Glória a Deus. João Batista foi um homem escolhido desde o ventre da sua mãe. Você também, meu irmão, você é escolhido de Deus. Deus, por isso que nós pregamos, a igreja do Senhor não é a favor do aborto. Nós somos anti-abortistas, porque o aborto é o assassinato de uma pessoa inocente que não tem defesa nenhuma. Glória a Deus. Certamente Isabel sonhava em engravidar. E o sacerdote Zacarias foi ao templo e recebeu uma divina revelação. Do mensageiro dizia que estava vindo o Messias, mas diante do Messias iria alguém que iria preparar o terreno. E esse alguém, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. João Batista, o pai de João Batista, Zacarias, não acreditou. E com isso ele ficou por um período sem nem expressar nenhuma voz. Mas aí se cumpriu. E ele disse o nome do menino e falou. E quando o menino foi desenvolvendo, é por isso que é importante, glória a Deus, essa questão do crescimento espiritual. Note no capítulo 1, versículo de número 80. Olha aí, é o último versículo. Você já encontrou? Vem comigo. E o menino crescia. Esse crescimento aqui, é claro que é físico. Era um crescimento social. Era um crescimento intelectual. Era um crescimento espiritual. Em todos os aspectos da vida. O menino crescia e se robustecia em espírito. E esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Glória a Deus. Então Deus foi tratando com João Batista no deserto, como de fato a nossa vida tem sido um deserto, mas que nós possamos aprender a crescer. Glória a Deus. Não é fácil. A gente sabe que diante da crise, a crise é uma oportunidade de crescimento, porque quando as portas dos homens se fecham, Deus abre as portas dos céus. Quando você se sentir inutilizado, quando os homens se desprezarem, quando você achar que não vale nada, saiba que você tem um grande valor. Sabe qual é o seu valor? O valor do sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, meu amigo. Olha, você talvez, a sociedade não dê nenhum valor a você, nem a sua família, mas Deus, Ele dá o maior valor a ti. De tal forma que a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. O fato de que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Veja quão grande amor de Deus, ao ponto do homem que não merecia nada, o homem não merecia a bondade de Deus. A salvação não é por mérito, meu irmão. A salvação não é pelaquilo que eu conquisto. A salvação é, como no dizer de Paulo, pela graça, pelo favor de Deus, nós somos salvos. Isso não vem de nós mesmos, é um dom gratuito de Deus. Então, meu amado irmão em Cristo, se você nessa noite deseja experimentar a salvação, você tem que dar um passo para Jesus. É certo que você vai pensar, tem muita coisa que eu tenho que deixar, mas você tem muito mais a ganhar. Tem um reino, tem uma glória, tem uma vida eterna, tem o perdão dos seus pecados, tem o seu nome escrito no livro da vida. Você não vai viver dependente, glória a Deus, de questões de vícios, que a pior coisa que tem é o homem viver dependente dos vícios, como eu falei. A dependência vem de Deus, o nosso socorro vem de Deus, a nossa força vem de Deus, o nosso lugar que nós precisamos estar escondido, sabe onde é? O lugar que você deve estar escondido? Glória a Deus. E aí eu quero ir para uma mensagem que, pastor, outra mensagem, mas é o salmo que eu li hoje de manhã, o Salmo 91, versículo 1 e o versículo 2. Irmãos, esse salmo, ele é uma bênção para todo aquele que crê que Deus é maior. Você já conhece até de cor, não é verdade? Repita comigo o primeiro versículo. Vamos lá? 1, 2, 3. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Glória a Deus. Certamente o salmista, ele não está aqui escolhendo a dedo quais são as pessoas que vai ter uma intimidade com Deus. Ele está dizendo até um certo pronome, aquele. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, para quê? Para todo aquele que nele crer. Você crê no sacrifício de Jesus? Você crê que Ele morreu pelos seus pecados? Você crê que você é um pecador que precisa do Salvador? É para todo aquele que nele crê. Não morra, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. João 5:24. Todo aquele que crer já passou da morte para a vida. Não entrará em condenação, mas já desfruta da vida eterna. Glória a Deus. João 10 diz que Ele veio para que todos tenham vida e vida com abundância. Glória a Deus. Se você vive uma vida de fracasso, se você vive uma vida de dependência química, se você vive uma vida de dependência de coisas deste mundo, você precisa nesta noite fazer um pacto, fazer uma aliança, para você se tornar exclusivo, dependente do único e todo-poderoso, altíssimo, glorioso, majestoso. Glória a Deus, Ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente, aquele que veio, aquele que vai um dia vir voltar outra vez, para que todo aquele que está com o seu nome escrito no livro da vida, possa entrar um dia na cidade pelas portas. Se você tem essa sede de salvação, você tem que fazer uma decisão. Hoje é o dia, Jesus está te chamando, Ele quer te salvar. Glória a Deus. Certamente nesse Salmo 91, a vida em si, o deserto, existe muitos perigos ao nosso redor. Perigo, já dizia Paulo em 2 Coríntios, perigo de assaltos, perigo
de problemas de falta das necessidades básicas, perigo da questão das doenças, a peste, perigo de tudo que é lado. Mas eu quero confrontar o medo que muitos têm enfrentado hoje. Medo, perigo. Se você não quer correr perigo, não sai de casa, não viaje, mas mesmo assim a vida é perigosa, a vida é arriscada. Nós precisamos depender do Altíssimo, porque o Altíssimo, ele tem proteção. Agora escute bem, isso não quer dizer que nada vai te atingir. Eu só quero dizer uma coisa: o maligno não te toca, mas se você estiver abrigado debaixo das asas do Altíssimo, o maligno só te toca se Deus permitir. Acredita nessa palavra? Diga amém. Então você não está isento dos males, mas eu quero dizer que no meio das adversidades, Deus prometeu para nós, em meio às adversidades, em meio aos vales, em meio ao deserto, eu vou estar com você, eu estou contigo, a minha graça te basta, o meu poder te aperfeiçoa, a minha presença é plena. Pode faltar alguém, pode faltar o irmão, faltou o irmão que ia iniciar o culto, faltou o irmão que era muito usado, faltou Moisés, como ele era usado por Deus, faltou Elias, como Elias era usado por Deus, foram a geração apostólica, mas escute, Deus não morre, porque quando os homens estiverem achando que a proteção vem do dinheiro, a proteção vem dos recursos, a proteção vem da saúde dos homens, a proteção vem da medicina, a proteção do Salmo 121 vem de onde, meu irmão? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Irmão, eu pude examinar aqui os perigos que o salmista delineia nesse texto, mas ele dá certamente muitas palavras de aconselhamento para fortalecer a nossa fé. Uma palavra que eu achei muito interessante nessa mensagem do Salmo 91 é que a proteção divina. Glória a Deus. Veja bem, o que fazer para desfrutar dessa proteção divina? O salmista fez aqui uma afirmação de fé. Você crê que Deus é poderoso? Glória a Deus. Você crê que Deus é o Altíssimo? Eu descortinei aqui nesses 2 versículos, né? Eu pude descobrir, pesquisando, olhando. No próprio texto ele é bem explícito, que tem 4 nomes revelados de Deus. O primeiro nome é aquele que habita no esconderijo. O nome de Deus, sabe qual é? Altíssimo. Deus é o Altíssimo. Sabe o que quer dizer isso? É que diante de Deus, diante dos perigos, diante das adversidades, o Altíssimo, ele vai reduzir todos os perigos, as ameaças, ao tamanho certo. Quando você olhar para o seu problema, quando você olhar para a pandemia, quando você olhar para os perigos da doença, quando você olhar para as adversidades, quando você olhar para o problema do seu filho, quando você olhar para o seu desemprego, quando você olhar para a situação da sua casa, você se sente fraco, você se sente fragilizado, você se sente impotente, você não tem condições, mas quando você olha para o Altíssimo enquadra todo mundo, o Altíssimo é superior a todos, o Altíssimo está acima de todos, o Altíssimo é soberano, o Altíssimo coloca o homem no seu devido lugar. Ele diz, olha o problema. Você vai dizer, olha a dificuldade. Eu sei que eu vou enfrentar você, mas o meu Deus é o Altíssimo. Ele é maior, Ele é soberano, Ele está no controle das nações. Glória a Deus. Então, permita que você possa acreditar, entender que você está morando no esconderijo do Altíssimo.
Mas peraí, irmão, Deus está no alto e sublime trono. Como é que eu vou morar no esconderijo do Altíssimo, Adamilton? Glória a Deus. Isso é simbólico, é espiritual, é metafísico. O Deus Emanuel, o Deus que enviou Jesus, ele veio à terra, ele consumou a obra na cruz, ele enviou o seu Espírito, ele disse: estarei convosco. A presença do Altíssimo, a presença de Deus. Sabe o que é morar morar no esconderijo do Altíssimo? Sabe o que é isso? É dizer assim: Senhor, é conversar com o Altíssimo, é ter um hábito de falar com Deus, é ter uma intimidade com Deus, é você se tornar morada, você é templo de Deus. A partir do momento em que você aceita Jesus, o Espírito Santo é um inquilino que veio morar no seu coração. Ele veio te dar lapidação na sua mente, ele veio fortalecer a sua vida, ele veio te engajar numa guerra, ele veio te dar as armas, ele veio te batizar com o Espírito Santo, ele veio curar você de toda a enfermidade, ele veio para que você possa refletir o caráter de Deus. Glória a Deus. Quem nessa noite deseja estar morando debaixo do esconderijo do Altíssimo? Glória a Deus! Certamente você pode dizer: agora eu estou livre de tudo. Aguarde aí, não é bem assim. O Senhor prometeu que Ele te livraria. Ele diz lá no Salmo, eu vou só concluir dizendo assim: estarei com você, Salmo 91, versículo 15. Diz assim, ele me invocará. Ele vai orar. Quando ele faz de Deus a sua proteção, quando ele faz do Altíssimo a sua fortaleza, sabe o que ele vai fazer nas horas da angústia? Ele me invocará. Aquele que invocar o nome do Senhor, diz a Bíblia, será salvo. Se você invocar o nome de Jesus nessa noite, você vai ser perdoado dos seus pecados. Se você invocar a Cristo nessa noite, você vai ser curado. Se você invocar Ele nessa noite, Ele vai sobre a tua vida, Ele vai lapidar o teu coração, Ele vai fazer uma metamorfose na sua vida. Você quer essa metamorfose? Você quer essa transformação? Coloque o Altíssimo, se esconda, se abrigue. Muitas pessoas, irmãos, têm cerca elétrica, tem pessoas que têm segurança armado, tem pessoas que têm toda uma proteção, mas, irmãos, só debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Glória a Deus. Irmãos, o versículo que eu li, diz o versículo 15, ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele aonde? Na angústia. Quando a angústia bater no teu coração, você não vai suicidar não, meu irmão. Tem uns pastores aí, tem umas pessoas que quando chega a angústia, eles procuram um meio de escape. E sabe qual é o meio de escape? Tem uns que se envenenam no uso do alcoolismo para esquecer os problemas da vida. Aí quando ele volta a si, os problemas estão do mesmo jeito. Não adianta não. Tem outros que entram no mundo das drogas e acabam delirando e entrando numa nostalgia, num mundo totalmente desvirtuado. Quando ele volta ao normal, a saúde dele está prejudicada, a família dele está prejudicada, a situação financeira dele está prejudicada. É porque isso não é abrigo, irmão. O abrigo certo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o seguro verdadeiro. Alguém, talvez, faz até seguro de vida. Tudo bem. Mas o maior seguro que você deve ter é entregar a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Porque na hora da angústia, você vai invocar Ele, Ele vai te livrar, e você vai glorificar, e você vai sobressair, e você vai emergir do meio da tribulação, porque Deus é poderoso, Ele é o Altíssimo. Escute aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você vai estar abrigado à sombra, sabe de quem? O outro nome de Deus. O nome que conduziu os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. No capítulo 17 de Gênesis, Deus falou para
Abraão: eu sou, Abraão, anda na minha presença. Eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Abraão era um peregrino. Isaac peregrinou em terras estranhas. Jacó enfrentou perigos. Teve uma vez que os dois filhos de Jacó, valente que só, Levi e o outro era Simeão, irmão, fizeram um trato lá com a turma lá, e os homens fizeram uma aliança. Eu vou entrar em detalhe, mas a aliança da circuncisão, irmão, naquele tempo não tinha nem o que nós temos hoje, né? Que é você aplica, vai fazer um corte na pessoa, tem a questão de uma injeção, né? Para você não sentir a dor, e tem a cicatrização. Os homens estavam e eles mataram todos. E Jacó se viu atribulado. Jacó olhou para um lado, olhou para outro. E agora, Deus Todo-Poderoso, o que será da minha linhagem? O que será dos meus filhos? Esse povo vai se levantar contra nós. Nós somos um povo pequeno, nós não temos armas, nós não temos recurso, nós não temos exército. Mas tu és o Todo-Poderoso, tu és o Todo-Poderoso. Irmãos, Deus trabalhou na família de Jacó. Deus livrou ele de todos os perigos. O perigo de morte, perigo de confrontação, perigo de retaliação. Porque a pior coisa que tem, irmão, é quando a pessoa semeia a maldade, semeia a morte, e aquilo carrega na vida dele como uma maldição. Mas Jacó intercedeu ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus que livrou aqueles peregrinos em terras estranhas, em meio aos perigos. Mas Deus preservou aquela linhagem, como Deus está preservando a tua vida. Porque se você achar que muitos irmãos morreram, mas uma coisa é certa: o homem pode te matar fisicamente, mas ninguém pode tirar o que está dentro de você, que é a sua espiritualidade, que é a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. E eu vou dizer do Senhor, é outro nome, que esse nome aqui é um nome pessoal. É o nome que Deus revelou para Moisés. Diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, Moisés. Eu sou o Deus de Isaac, Moisés. Eu sou o Deus de Israel, Moisés. Sim, Senhor, mas o Egito é um lugar forte. Há armamentos, há todo um aparato militar. Quem sou eu, Senhor? Moisés, não importa. Eu sou o que sou na tua vida. Eu sou o Deus da aliança. Eu sou o Deus que executa os meus planos. Eu sou o Deus. Eu sou o que sou. Não há maior do que o Senhor. Ele está no controle. As nações que se levantaram, Ele põe por terra. Os homens que se ergueram com as suas teses caíram por terra. Porque Deus é o Senhor. Daí tem gente que qualquer coisa, qualquer topada, meu Deus. Mas o texto diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Esse meu é um pronome possessivo, como Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Ele tinha uma intimidade com o pastor. Aqui o salmista está dizendo: olha, Ele, o Senhor, é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele que eu confio. Há perigos por todo que é lado, há vales, há sambalates, há perigos dos rios, há perigo de todos os lados, há perigo até dos falsos irmãos, mas a confiança está num Deus que é o meu Deus. Parece que quanto mais o salmista vai se aproximando de Deus, parece que o Davi mesmo, quanto mais ele vai se aproximando de Deus, ele era tão pequeno diante dos homens, mas ele vai crescendo. Ele diz: olha, tu vens a mim com isso, com aquilo, mas o meu Deus, Ele vai te colocar tu por terra. Não há levante contra o Senhor, não há conselho contra o Senhor. Ele é o teu Deus, Ele é o meu Deus. E nessa noite, nós possamos estar abrigados, escondidos. Deus preservou o menino Jesus da espada de Herodes.
Deus preservou Moisés dos crocodilos do rio Nilo. Deus preservou a esposa de Abraão de cometer um deslize contra o próprio marido. Deus não deixou, glória a Deus, porque Deus, ele preserva os seus escolhidos. Se nessa noite você deseja entregar a sua vida a Cristo, venha, levante sua mão aí onde você está. Vamos lá, irmão, vamos orar, vamos invocar o Senhor. Tem alguém em nosso meio que deseja aceitar a Cristo? Glória a Deus. Se tiver, meu irmão, alguém, por favor, convide. Venha aqui à frente e faça uma decisão de que o Senhor Jesus, você reconhece que Ele morreu na cruz pelos seus pecados? Você reconhece que é um pecador e que precisa de um Salvador? Você reconhece que na trajetória da sua vida, como diz um certo hino, eu tentei ir sozinho, mas não deu, não dá. Se com Jesus a gente enfrenta a tempestade, imagine sem Ele. É verdade? Mas Ele vai dar o crescimento no deserto. Ele vai dar a salvação para o seu povo. Se tiver alguém no nosso meio que deseja, ou até mesmo através dessa live, se tiver alguém que deseja entregar ao Senhor Jesus Cristo, coloque o seu nome aí. Se algum irmão quer se reconciliar com o Senhor, nós vamos orar agora para a gente concluir o trabalho. Glória a Deus. Amém, irmão? Está aqui o irmão pedindo reconciliação, fortalecimento. Já foi dado os avisos, irmãos. Eu não vou esticar mais Só que quarta-feira teremos o culto do Ministério Feminino e toda a igreja está convidada. A irmã Léa vai estar aqui na frente com as irmãs, né? E já tem um pregador, né? Que é local. Tem problema não, pai. Os irmãos têm que valorizar a prata da casa. Não é verdade? Você valoriza os de fora vêm com, às vezes, nem todos, mas tem uns que não vêm muito certo, não. Irmã Rosena aniversariou no dia 15 de janeiro. Irmã Rosena, por favor, vem aqui à frente. Chame ela. Eu quero convidar para orar pela irmã Rosena, pelo o irmão Rivando, o diácono Rubens. Vai fazer uma oração. E o presbítero Misael. Sim, irmãos, a programação está bem extensa, né? Mas, além das senhoras, nós vamos ter um culto em frente à congregação aí, certo? Com a mocidade. Então, se você quiser vir, a partir de 8 da manhã, os irmãos ficam ali separadinhos uns dos outros, e os jovens vão anunciando aí a palavra, cantando e falando do amor de Deus. Tá certo? Os irmãos entenderam? Queremos parabenizar a irmã Rosena por mais um ano de vida com Jesus, com saúde. Vamos dizer feliz aniversário? Deus te abençoe, irmã. Aquela bênção de número 6 esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te dê saúde, longevidade, acrescente seus anos de vida na terra dos viventes, em nome de Jesus. Diácono Rubens está com a palavra final da oração. Glória a Deus. Pai do Senhor, boa noite a todos. Vamos orar. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade que Tu nos concedeu de estarmos mais uma vez aqui neste santo lugar, Senhor, para aprendermos da Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Deus, te pedimos que Tu esta noite conceda a cada um que se destacou neste lugar, Senhor, dos seus lares para este lugar, que Tu abra as portas dos céus e que Tu venha recompensar cada filho Teu, cada filha Tua, com as suas necessidades, ó Deus, básicas atendidas. Deus querido, estende Tuas poderosas mãos, Senhor, e abençoa, Deus,
repreendendo todo mal, toda enfermidade, Senhor, que assola a humanidade e assim ao teu povo, Deus. Em nome de Jesus, Deus, coloca por terra toda dificuldade, toda barreira, tudo aquilo que o adversário, Senhor, está querendo colocar para que a tua igreja não venha caminhar, Senhor. Mas em nome de Jesus vem dar vitória, em nome de Jesus. Te apresentamos, Senhor, a tua filha que está aqui na frente. Ó Deus, completando mais um ano de vida, dá graça à tua filha, Senhor, que esses anos se multipliquem e que tu venha livrá-la, Senhor, de todo mal. Irmão Erivando também, que está curvado diante da tua presença, abençoa teu filho e todos aqueles que levantaram a mão pedindo oração, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, ó Deus, aos teus filhos e todo o teu trabalho no decorrer desta semana. Deus nos ajuda e nos despede em paz para os nossos lares, pois é em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. As bênçãos. Que a graça do Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Quem pode dizer, diga amém.